Bom, então a gente dá continuidade aqui à aula. Vocês perceberam que esses capítulos, né, são todos conectados, né? Não tem sessões aleatórias, né? São basicamente a gente precisa da sequência, né, de um para compreender os outros, né? Bom, então o que a gente viu até agora, né? Não vou recapitular desde o início, mas basicamente da aula passada a gente notou, né, que as autofunções elas têm uma estrutura que estão separadas, né? Por exemplo, a psi2, 1, 1, ou seja, n igual a 2, l igual a 1 e ml igual a 1, eu vou ter uma constante, né, multiplicativa que veio da normalização, uma, uma função com uma dependência radial, uma função com uma dependência em θ e uma função com uma dependência em φ, né? Prestem atenção nessa dependência em φ aqui que vai ser interessante. Aí nós comentamos, né, sobre a densidade de probabilidade. No caso, né, a densidade de probabilidade, né, vezes um dr, eu tenho a probabilidade de encontrar uma partícula em uma determinada região do espaço, né? Como a nossa psi, a nossa densidade de probabilidade é, né, o produto, né, do complexo conjugado pela própria função, né? Se não tivesse esse i aqui, basicamente seria psi quadrado, né? Ou módulo de psi quadrado. Bom, como as autofunções elas são separadas, né? Então eu consigo também fazer uma separação na hora de calcular a densidade de probabilidade. Aí nesse caso a gente iniciou fazendo a densidade de probabilidade radial, ou seja, né, do centro onde está o núcleo a uma certa distância r, e no caso da probabilidade, né, a uma distância r mais dr. Né? Então, a gente apresentou os gráficos, né, da densidade de probabilidade, ou da probabilidade, né? Então, por exemplo, para n igual a 1, l igual a 0, a gente viu que a probabilidade de encontrar partícula é exatamente sobre o raio de Bohr, né? Para n igual a 2, eu teria duas configurações, né? Para L igual a 1 e uma configuração para L igual a 0, né? E assim por diante, né? Nós vimos outros gráficos também. Do ponto de vista, uma outra forma de enxergar, né, seria fazer um desenho parecido com esse, onde dentro dessa casca esférica aqui, ou nas regiões limitadas por essa casca esférica, eu tenho uma densidade de probabilidade que ela é maior de encontrar o nosso elétron, tá? Vale ressaltar o seguinte, houve, né, quando a gente calculou a probabilidade de encontrar um elétron, a gente verificou a máxima probabilidade exatamente sobre o raio de Bohr. A diferença, né, desta abordagem em relação a de Bohr é que, no caso do modelo atômico de Bohr, o elétron deve estar exatamente a uma distância a zero, ou seja, aquele meio angstrom, né? No raio de Bohr, o elétron tem uma posição fixa, tem um raio fixo. Então ele está naquela posição, ou distante do núcleo de meio angstrom, né? Um pouco mais que meio angstrom. No caso da abordagem da mecânica quântica, então nós temos aqui uma distribuição de possibilidades, né? Então, digamos assim, a possibilidade maior, né, de encontrar a partícula é dentro de uma certa região que vai de R até R mais dr, tá? Então,
apesar dos resultados coincidirem, né, existe uma diferença conceitual aí entre os modelos, ok? Bom, só para recapitular, na aula passada a gente, né, mostrou que para fazer uma integral volumétrica, uma integral superficial, ou no caso aqui uma integral radial, a gente precisava invocar o elemento de volume de tal, certo? Então esse elemento de volume de tal em coordenadas esféricas, né, vai ser r ao quadrado dr seno de θ, de φ, né? E aí nós nos limitamos à aula passada em fazer a parte radial somente, ok? Sendo assim, né, então a gente determinou a distribuição do ponto de vista radial. Agora, né, nós temos interesse em fazer análise nas outras variáveis, né? Por exemplo, em φ e em θ. Né? Então, veja que, né, θ, né, mais dθ é limitado, né, por essa quantidade aqui, angular, e o meu φ, né, meu φ mais dφ é limitado por essa quantidade angular aqui, né? Só para recapitular, né, como que é construído o elemento de volume de tal, certo? Bom, a dependência angular, né? Bom, então, num primeiro momento, a gente calculou a dependência radial, né? E agora, o nosso objetivo era calcular as outras duas dependências, né? Como a gente já escreveu... Eita. Você deixa aberto, você deixa A dependência radial, né? Desculpa, né? A densidade de probabilidade é R θ φ estrela, né? Vezes R θ φ sem o complexo conjugado. No caso, quando a gente fez a dependência radial, a gente tinha, né, o produto de R por R. Né? Agora, fazendo a dependência angular, né, a gente vai ter um φ por φ. Né? Então, no caso aqui, φ por φ, exponencial de IML-φ vezes a exponencial de mais IML-φ. Nesse caso, né, como o número imaginário aparece aqui na expressão, então o resultado desse produto a gente sabe que é 1. Né? Isso significa o quê? Significa que ele não tem uma dependência com a coordenada φ, certo? Se eu voltar um pouco aqui, né, eu vou verificar, né, que como ele não tem dependência, né, nesta coordenada φ, então ele deve ter alguma simetria em torno desse eixo aqui, certo? Depois a gente chama esse eixo de eixo Z, né, que é o mais comum, e a gente verifica então que ele não tem dependência com esta variável aqui, certo? Bom, sendo assim, então agora a nossa dependência vai acabar sendo só em θ, né? Então, a gente falta calcular o elemento θ, estrela θ, né? E esse elemento vai aparecer representado em termos, né, de diagramas polares. Lembrando, né, que a origem, né, de R é no núcleo, né, R igual a zero, então essa dependência, né, deve estar tem como referência o eixo Z, né? Se vocês me permitem voltar aqui, né? Então o meu Z aqui ele vai variar de zero, né? Deixa eu fazer uma reta aqui, que é mais fácil de exemplificar. Né? Então ele varia de zero, de um ângulo zero, e gira até 180 graus, né? Vai de 0 a π. No caso, né, o φ aqui
Se fosse o φ, né, o φ sairia de zero e ele gira e faz uma rotação de 360 graus ou 2π. Né? Um desses dois ângulos tem que fazer uma rotação até π e a outra até 2π. E assim varre todo o volume. Né? No caso do θ, né, que a gente está tratando, ele tem uma rotação que vai de 0 a π. Né? Então a gente encontra, né, uma expressão para a densidade de probabilidade em θ, a gente adiciona isso àquela que a gente sabe em relação a R, e aí a gente constrói, né, um gráfico de densidade de probabilidade angular e radial. Né? Então, no caso, né, por exemplo, nesse exemplo aqui, onde L igual a 1 e ML igual a mais ou menos 1, né, eu tenho uma representação da função, né, θ estrela θ, né, que é uma representação mais ou menos dessa forma aqui. Bom, de pouquinho em pouquinho vai ficando claro a construção tridimensional desse problema, certo? Quando mostrar outros gráficos vai ficar claro, né? Então aqui eu tenho, né, por exemplo, neste ponto aqui, eu tenho uma distância A, né, que essa distância aqui tem tamanho θ estrela θ, né, e ele está em um certo ângulo aqui. Né? Conforme eu mudo esse ângulo, o tamanho de A também muda. Né? Se eu conseguir fazer um desenho aqui de uma reta. Ok? Então, quando eu mudo a posição do A, né, o meu ângulo θ aqui também vai mudar. Né? Então, existe esta representação da probabilidade de encontrar a partícula em relação a θ. E uma forma de enxergar, né, essa densidade de probabilidade seria rotacionando essa figura em φ. Né? Se eu imaginar, né, esses dois elipsoides aqui, não é bem um círculo, né, um elipsoide. Se eu imaginar esses dois elipsoides aqui, que tem centro nas extremidades, né, na origem, e eu imagino que eles se rotacionem em 360 graus, né, então eu verifico uma figura tridimensional. Então esse exercício de imaginar, né, esse objeto rotacionado em 360 graus vai me permitir a visualização da distribuição de probabilidade em coordenadas nessa coordenada polar, ok? θ. No caso, R e θ, né? A gente não entra, né, em detalhe na parte matemática, né, da obtenção, porque o interessante é os resultados, né, da representação tridimensional dessa variável aqui. Então, aqui são outros exemplos, né, que é interessante notar. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, uma dependência direcional em θ, na verdade, né, R e θ. Então, por exemplo, quando L igual a 3 e M0 igual a 0, né, eu tenho uma distribuição que tem mais ou menos essa cara. Só para recapitular, então, né? A gente tem a equação de Schrödinger independente do tempo. A gente transforma em coordenadas polares. E aí, a gente... Caiu água no meu controle. A gente resolve a equação de Schrödinger em 3 dimensões
para obter as autofunções, que são soluções da equação de Schrödinger. A gente descobre, né? Primeiro a gente faz a separação de variáveis e encontra um conjunto grande de equações, não só uma, mas um monte, né? E elas se desdobram, né, em um monte de funções, porque elas são autofunções degeneradas. Significa que para um determinado n, eu vou ter a possibilidade de ter outras duas funções que dependem de L e que, por sua vez, cada uma dessas funções vão depender do número quântico ml, ok? Então, nesse sentido, a gente tem um conjunto gigante de equações, né? Se eu pensar só para os 3 primeiros níveis, né, eu vou ter 9 autofunções para descrever os 3 primeiros níveis. O primeiro só tem uma, para n igual a 1. Para n igual a 2 eu vou ter 2, né? 3, desculpa. E depois eu tenho mais 5, né? Para n igual a 3. Então eu tenho, né, 9 autofunções só para os 3 primeiros níveis. Então essas autofunções, cada uma com a sua dependência radial em θ e em φ, né? E quando eu faço a distribuição de probabilidade radial, a gente encontra aquele gráfico, né, que a gente comentou nas duas últimas aulas. Quando eu passo para uma distribuição, para uma análise da variável θ, aí eu caio necessariamente numa figura em 3 dimensões, né, para a distribuição. A gente viu que basicamente, né, a densidade de probabilidade ou o gráfico que representa a distribuição ou a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula, ela basicamente depende, né, de R e θ, né, sem uma dependência em φ. Mas não tendo dependência em φ, a gente entende que esta figura, né, é rotacionada em 360 graus. Né? Então, né, por exemplo, para esse estado, né, L igual a 3, M igual a 0, eu tenho esta configuração, né, esta curva, né, que está representando as densidades de probabilidades de encontrar partícula. Quando L igual a 3 e M é mais ou menos 1, eu tenho uma outra configuração para a densidade de probabilidade. Quando M igual a mais ou menos 2, eu vou ter uma terceira configuração. E quando L igual a 3 e M é mais ou menos 3, eu tenho uma outra configuração, né, parecida com com esta que a gente citou anteriormente, certo? Interessante notar, né, que o número quântico magnético, ml, né, ele vai mudando de posição conforme ele vai aumentando o número, né? Então, no primeiro momento, ele está relacionado a uma distribuição basicamente em torno do eixo Z. Aí ele, né, para m igual a mais ou menos 1, ele dá uma rotacionada no plano aqui. Depois m igual a 2, depois m igual a 3, basicamente ele está no plano perpendicular ao eixo Z, né? Então isso é uma característica interessante também. Bom, aqui mais algumas configurações, né? No caso aqui, para L igual a 0, ML igual a 0, eu vou ter a primeira, né, das que a gente construiu, que é uma distribuição esferosimétrica, né? Então a gente imagina que aqui, né, seja uma casca esférica e a região então da distribuição de probabilidades esteja em torno desta casca esférica, né? Aqui M L igual a 1, M mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3,
e L igual a 4 mais ou menos 4. Né? Então a gente verifica que quando L igual a ML, né, basicamente a distribuição ela cresce, né, e se achata na direção perpendicular ao eixo Z. Né? Então L igual a 4, M igual a mais ou menos 4. Veja que eu tenho, né, basicamente um formato de uma gota, né, aqui. Então se eu agora pegar essa figura, né, e fazer uma rotação, né, em 3... se eu fizer uma rotação aqui, né, em φ, 360 graus, eu consigo intuir mais ou menos como que é a distribuição de probabilidade. Lembrando que essas figuras é uma representação em 2 dimensões do que a gente imagina enxergar em 3 dimensões, ok? O livro, né, traz uma figura, ele tenta, né, simular uma figura em 3 dimensões para os 3 primeiros n's, né? Por exemplo, n igual a 1, L vai ser 0 e, consequentemente, ML igual a 0. Então, eu tenho aquela primeira distribuição, né? Basicamente, uma distribuição na forma de centrada na origem, ok? Então, aqui, para n igual a 2, ML igual a 0, né? Eu tenho uma distribuição com uma densidade de probabilidade mais, né, na casca esférica e uma pequena distribuição centrada perto da origem. Lembra que tinha um gráfico, né, que ele era mais ou menos assim, ele tinha uma pequena distribuição assim, e depois ele tinha uma grande distribuição mais distante, né, do raio, né? Então eu tinha uma pequena distribuição perto da origem e depois uma grande distribuição, ou seja, uma distribuição com maior intensidade a uma distância r na origem. E assim por diante, né? Cada uma, por exemplo, esse gráfico, né, estaria representado essa figura, né? E assim por diante todas essas configurações, né? Esse daqui, ó, por exemplo, era um gráfico para n igual a 3, né? Ele tinha três regiões, uma assim, outra assim e outra assim, né? Então, de novo, né? Uma densidade, aqui é do ponto de vista radial, tá? Conforme eu vou me distanciando do centro, eu vou aumentando o raio. Aqui também, aqui é a origem, vou distanciando, vou aumentando o raio. Então, aqui eu tenho uma distribuição, né, pequena próxima à origem, eu tenho uma outra distribuição, né, um pouquinho para lá do raio de Bohr, e depois uma outra distribuição maior aqui nessa região. Né? Então, qual que é a diferença, né, dessas, pelo menos aqui, para ML igual a 0? Significa que nesses estados, né, nesses estados que têm energias diferentes, aqui eu posso dizer, né, que existe uma grande chance de eu encontrar a partícula sobre o raio de Bohr, né? Aqui existe uma chance de eu encontrar a partícula um pouco antes do raio de Bohr, mas a chance maior é de encontrá-la a uma distância maior do que o raio de Bohr, ou seja, ele está no segundo nível, né? E aqui, né, seguindo o mesmo raciocínio, a maior probabilidade de encontrar partícula vai ser um pouco mais distante, né, do raio. Então, isso remete ao modelo que a gente estuda, né, no ensino fundamental. Então, eu tenho um núcleo, em torno desse núcleo eu tenho a primeira órbita, depois a segunda órbita, a terceira órbita e assim por diante, né? Além disso, né, a equação de Schrödinger me dá a opção de distribuição de probabilidade para outros estados. Né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, n igual a 3, L igual a 2, M igual a mais ou menos 1.
Então, existe nesse estado aqui a probabilidade maior de achar a partícula, ela é encontrá-la nessas regiões aqui. Por incrível que pareça, ela não tem uma chance de ser encontrada aqui, né, nem no centro. Né? A chance de encontrá-la, a maior chance de encontrar a partícula seria dentro dessas duas tampas aqui, né? Parece duas, duas tampas, né? Aqui, por exemplo, também, né? Então veja que em uma determinada configuração a chance de encontrar o elétron, né, orbitando em torno do núcleo é numa região quase que simétrica, porém dentro desse espaço na tampa, né, e na base aqui desse objeto, ele não tem uma densidade, não tem não tem uma probabilidade de encontrar a partícula. Já aqui, ó, é como se fosse o complemento desse daqui, parece, né? Parece que se eu colocar essa tampa e essa base nessa figura de cima, eu completo, né, essa densidade de probabilidade. Isso, né, a gente vai verificar que basicamente é um fator determinante desses números quânticos L e ML, né? Ou seja, o número quântico angular e o número quântico magnético. Né? Então, essa daqui, né, que a gente acabou de mostrar, é a primeira vez, né, que a gente vê, né, pelo menos dentro do escopo deste capítulo, né, a primeira vez que a gente vê uma distribuição em 3 dimensões. Né? Outra coisa interessante aqui, né, ó, aqui, por exemplo, é o estado n igual a 1. Né? Ou seja, a energia do estado, ela aqui estaria na primeira órbita, né? No estado fundamental, com energia menos 13,6 eletronvolts. Aqui ela já estaria no segundo estado, né? Mas não só esta é uma possível distribuição de probabilidade, mas esta daqui também e esta daqui também. Então essas três densidades de... Oh, que louco! Essas três densidades de probabilidades aqui são para um mesmo nível, para um mesmo n. Ou seja, para uma determinada energia, existem configurações diferentes que me levam a uma densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região. Né? Isso é um aspecto bastante interessante da mecânica quântica, né, de Schrödinger. O que se imaginava, né, a princípio, é que essas, né, distribuições aqui fossem as distribuições mais prováveis, né? Já que ela tem simetria esférica, então a partícula ou ela está a uma distância ou próximo de uma distância bem definida por um R0, ou ela vai estar numa outra órbita um pouco mais distante, já que a energia dela é um pouco menor em módulo, ou ela vai estar ainda mais distante. Né? A gente não podia intuir essas outras configurações para a densidade de probabilidade, né? Que a gente chama desses outros estados degenerados. Né? Bom, aqui é uma outra representação, né? Que eu emprestei, né? Do site, de um determinado site, mas como ele colocou a referência aqui de onde que eu tirei de alguém que já tinha tirado desse site, né? Então eu emprestei de alguém que estava emprestado. E ele já tinha colocado a referência, então acredito que a referência seja aqui. Mas, de qualquer forma, se vocês... essa imagem, o que eu quero dizer, essa imagem não é única, né? Está em todo o livro de mecânica
quântica de física moderna, né? Então, essa seria uma representação diferente daquela, onde a intensidade do brilho, né, das imagens está relacionado à probabilidade maior de encontrar partícula. Ou seja, né, vamos pensar nesse estado aqui, né? Que isso? Deixa eu pensar aqui. Para o estado 3S, né, é aquela representação que eu tinha feito. Ele tem uma pequena intensidade, depois essa intensidade aumenta, depois ela aumenta mais ainda, né? Então, se aqui, né, nesse eixo aqui, eu tiver a intensidade do brilho, e aqui o raio, né? Então, quanto mais alto aqui, mais brilhante é, ou seja, a densidade de probabilidade é mais alta. Então, esse gráfico basicamente faz essa combinação, né? Aumenta o brilho onde tiver maior intensidade, que foi uma tentativa, né, do gráfico da página passada, né? Esse gráfico aqui, né, teve esse objetivo também. Onde é mais escuro, a probabilidade é maior, né? Nessa figura é o contrário. Onde é mais claro, a probabilidade é maior, né? Então aqui eu teria uma pequena probabilidade dele estar bem próximo do núcleo, né, que seria essa região. Depois eu tenho uma segunda região com uma certa intensidade, né, ou uma certa probabilidade, mas a probabilidade maior, né, de encontrar a partícula vai ser quando ela estiver nessa região mais brilhante aqui. No estado 2P, por exemplo, né, a chance de encontrar partícula seria nessas duas posições, para 2S nessa posição, e assim por diante. Depois a gente vai ver que os números, né, está relacionado à energia. Então, por exemplo, n igual a 1, desculpa, 1s é quando n igual a 1, número quântico principal é igual a 1, 2 quando o número quântico principal é igual a 2 e assim por diante. Já o SPDF, né, que são aquelas letras que a gente aprende na química, elas estão relacionadas ao estado L, né? Então eu tenho S para L igual a 0, P para L igual a 1, D para L igual a 2 e assim por diante, ok? Basicamente a mesma representação, só que do ponto de vista mais químico e o outro do ponto de vista mais físico, né? Então, assim, toda essa construção, né, da equação de Schrödinger, das autofunções, do fato, né, da gente ter construído essas autofunções em 3 dimensões, a gente não pode esquecer que ainda nesta análise o único elemento de interação aí é a atração coulombiana, né? Por quê? A gente, né, disse que tinha um núcleo, né? Em torno desse núcleo eu tinha um elétron, né, orbitando em torno desse núcleo, né? Então a força, né, de interação entre essas duas partículas era do tipo coulombiana, né, um potencial coulombiano. Fora isso, não existe campos externos que estão relacionados a essa construção, ok? Então, na prática, né, não é possível observar aquelas distribuições de probabilidade que a gente acabou de mostrar, né, em medidas reais, porque para eu executar uma medida real, né, eu preciso aplicar algum tipo de força de interação, né? Então, a partir do momento que eu aplicar
né, um campo elétrico, um campo magnético, né, para tentar observar essa distribuição, eu vou modificar o sistema. E aí, quando eu modifico o sistema, o que eu devo enxergar deve ser qualquer outra coisa diferente, ou pode até ser igual, mas eu não posso afirmar que o sistema é como eu construí no início. Ei, garganta. Veja que é bastante interessante, né? Isso, né? A gente constrói o modelo, ele dá de forma precisa, né? Os raios onde possivelmente, né, o elétron está. Isso concorda com medidas experimentais, mas do ponto de vista, né, analítico, real, né, quando eu interajo com essa partícula na hora da medida, eu modifico o sistema inicial, né? Então, como a frase, né, diz aqui, né, um átomo ele é dito livre, né, quando ele não tiver na presença de campos elétricos e magnéticos, né? Estar na presença de campo eletromagnético é uma necessidade para executar qualquer uma das medidas, né? Vamos pensar assim, né? Se você, quando você observa um avião, né, se movendo, esta observação sua não interage de tal forma a prejudicar, digamos assim, a trajetória, o movimento do avião. Quando você observa a Lua e outros planetas, estrelas, a mesma coisa acontece. Aqui, aqui no caso, né, é diferente nesse sentido. Toda vez que eu precisar observar um fenômeno quântico, né, eu preciso interagir com ele. E muitas das vezes é uma interação da ordem de energia, da mesma ordem de energia, né? Então, por exemplo, se eu quero, né, medir a energia, né, do átomo de hidrogênio, né, na primeira camada, eu preciso, né, ter uma interação da ordem dos elétron-volts, né? É como se a gente só enxergasse, né, o avião quando ele trombasse com outro avião, né? É interessante, né, essa analogia, mais ou menos assim. Você escuta, né, o barulho, você intuitivamente sabe que ele está naquela direção, mas você só percebe quando você choca um outro avião com aquele, né? Então, apesar da necessidade de, de, de aplicar um campo elétrico magnético para observar essas distribuições de probabilidade, né? O que é possível fazer é, conforme eu executo a medida, eu observo o que estava acontecendo antes, por exemplo, né? Vamos pensar assim, você tem duas, duas bolas de bilhar se deslocando uma em direção à outra numa mesa de bilhar. Suponha que você não está enxergando as bolas até que elas se colidam, né? No momento em que elas colidem, uma vai para uma direção e a outra vai para outra, né? O fato, né, de uma ir para uma direção e a outra para outra te leva a crer que o movimento inicial das anteriores. Então, né, na quântica, quase sempre, né, a construção das medidas é dessa forma. A gente interage, né, com a partícula e depois tenta descrever, né, tenta intuir, né, o que estava acontecendo anteriormente. É óbvio que se você produz um feixe, né, que ele está numa certa direção, né, um feixe ciclotron lá, por exemplo, né, você sabe que quando você desligar o campo, as partículas vão sair tangenciais ao movimento que ela estava anteriormente. Então, algumas coisas a gente consegue construir com uma ótima precisão, né? Mesmo que a gente não enxergue a partícula ainda, né?
A gente só vai enxergar quando a gente interagir com ela. Aqui, né, o livro traz, né, que a única exceção seria para o estado mais fundamental, onde ele tem uma característica esférica, no sentido que em qualquer momento, né, que eu executasse, que eu tentasse executar uma medida, ele estaria sempre aproximadamente em qualquer posição dentro de uma casca esférica, né? Então, esta probabilidade é quase que fixa, né? Então, interagindo ou não, né, com a partícula nesse estado fundamental, digamos assim, provavelmente a chance de encontrar ela dentro dessa casca esférica, né, que representa a densidade de probabilidade, é quase que 100%. Já nos outros estados, tem condições diferentes, então eu já não consigo mais afirmar se ela vai estar sempre a uma distância radial, se ela vai estar próxima do núcleo, se ela não, né, vai estar a uma meia distância entre a primeira e a segunda camada e assim por diante, né? Bom, antes da gente ir para a última parte, né? Só um resumo dessa aula, porque hoje encerra esse capítulo, né? Então, por isso que eu estou recapitulando, né? Recuperando informação de todo o capítulo. Então, a gente obteve as autofunções R, θ e φ. Antes disso, a gente fez separações, transformou em coordenadas polares e tudo mais. A gente mostrou, né, como calcular a densidade de probabilidade por partes. Então, primeiro a gente calcula uma distribuição radial, depois uma distribuição angular, né? A gente calculou a dependência radial, que é aquela relacionada ao R. A gente calculou a densidade de probabilidade angular, aquela relacionada a θ. A gente mostrou que como não há uma dependência em φ, então ela tem uma rotação em torno do eixo Z, né? A gente viu que para cada estado N, né, eu vou ter um ou mais estados, né, no caso, né, sempre para N maior do que 2, maior ou igual a 2, então N igual a 2, 3, 4, eu sempre vou ter mais de um estado, né, e esses diferentes estados com mesma energia, a gente diz que o estado é um estado degenerado. A gente viu, né, que a gente pode observar uma densidade média, né, para um conjunto de estados degenerados entre si. E aí, né, para continuar esta avaliação, a gente vai só recuperar uma característica, né, duas, na verdade, né, que está relacionado lá atrás com o modelo de Bohr, né. Então, para finalizar, né, os últimos 3 slides, momento angular orbital. Né? Lembra que o nosso modelo é o seguinte, eu tenho um núcleo, e como esse núcleo tem uma massa muito grande, né, o movimento do núcleo é muito menor do que o movimento do elétron. Então a gente pode considerar que o núcleo está na origem e o elétron orbita, né, em torno desse núcleo, descrevendo um movimento circular. Isso é a construção mais simples, né? Enfim, então esse elétron tem uma certa velocidade v. Como o elétron tem carga negativa e toda a construção do eletromagnetismo é em cima de uma carga positiva, então a corrente, né, estaria nesse sentido, né? O elétron caminha, né, na direção contrária à corrente padronizada, digamos assim, certo? Então aqui, ó, nesse desenho eu tenho duas faces, né,
de uma mesma física. Uma é uma mecânica newtoniana rotacional. Então aqui eu tenho uma partícula de massa m descrevendo um movimento circular uniforme em torno de um centro. Então, portanto, existe um momento angular desse movimento de rotação. E como esta partícula ela tem carga, e a definição de corrente é carga em movimento, e a definição de um campo magnético, né, é uma carga se movendo, ou seja, a variação do movimento de uma carga está relacionada a um campo magnético, a lei de Faraday, né? Então a gente precisa, a gente tem duas faces, né, de uma física, de duas, né, gigantes da física aqui. Obviamente essa abordagem a gente já tratou dela lá quando a gente escreveu o modelo de Bohr, né? Então, olhando do ponto de vista do momento angular, então deve existir, já que, pensando do ponto de vista de energia, né, o movimento dessa partícula, né, está relacionado a uma energia, tanto do ponto de vista newtoniano, digamos assim, da mecânica, quanto do ponto de vista elétrico, né? Então eu posso, de alguma forma, relacionar não do ponto de vista da energia, mas do ponto de vista do momento, né? Então essa partícula tem um momento angular, que eu posso escrever como uma constante vezes h cortado, né? E esse movimento desta partícula carregada está relacionado a uma certa quantidade magnética, né? Essa quantidade magnética é o nosso m, né? Agora esses dois números quânticos fazem mais sentido, né? Porque eu tenho a relação entre um momento angular com um momento magnético, né? Então aqui L é igual a raiz de L, que multiplica L mais 1, vezes H cortado, onde o meu ml, então, né, em uma das coordenadas, vai assumir, né, os valores de L e L mais 1, certo? Então, se a gente considerar o caso, né, onde ml é igual a L, então a gente vai ter Lz igual a LH cortada, né? Que é próximo, né, dessa quantidade, e seria basicamente a primeira configuração, né? Então, veja, vamos pensar assim, ó, a partícula se move, né, um movimento circular em torno de uma origem, então ela tem um momento angular relacionado. Quando ela está no plano xy, então o momento angular tem componente só em z, né? Então, digamos assim, a configuração seria a Lz igual a mLh cortada, né? É uma das possibilidades, que é a mais fácil da gente construir, né? Da gente enxergar. Mas não temos, né, só essa opção, porque, por exemplo, o elétron ele está girando em torno do núcleo, mas ele não necessariamente tem que estar girando no plano XY. Ele pode estar girando num plano que esteja rotacionado em torno de x, rotacionado em torno de y, né? Ele pode ser um plano ZY, pode ser um ZX, né? Então, desse ponto de vista, não existe uma restrição, né, para que o elétron orbite em um determinado plano sempre, né? Então, esse plano, né, onde o elétron orbita, o plano orbital, digamos assim, ele pode ser em qualquer plano, né, dentro dessa construção geométrica, né? Então, por exemplo, neste plano aqui, o meu momento angular o meu momento angular total já está direcionado em outra direção. Lembrando, né, da regra da mão direita, né,
o movimento está numa direção, então o momento angular está naquela direção. Então, nesse plano, eu tenho um momento angular para cima. Isso do ponto de vista da mecânica, né? E, por exemplo, se ele tivesse... eu não quero preenchimento. Ele poderia estar executando um plano assim, e aí o momento angular, né, estaria nessa direção, e assim por diante, né? Conforme o plano que ele tivesse descrevendo o movimento, ele teria um momento angular diferenciado. E para cada momento angular total, eu posso fazer uma decomposição nas coordenadas. No caso aqui, né, a projeção desse vetor no eixo z me daria um momento angular na direção z, né? Bom, a gente vai entrar em detalhes, né, sobre essa construção no próximo capítulo, né? Mas aqui era no intuito de mostrar quem são, né, esses outros dois números quânticos, né? A gente falou bastante do número quântico n, o número quântico principal, mas comentamos nem pouco ou quase nada sobre os outros dois números quânticos, L e ML, né? Então, essa apresentação aqui, né, nos mostra a relação entre esses dois números quânticos, né? Um está relacionado ao momento angular, ou seja, uma partícula de massa m descrevendo um movimento circular uniforme em torno da origem, e o outro está relacionado ao fato dessa partícula ser uma partícula carregada. Sendo uma partícula carregada e descrever um movimento, ela, do ponto de vista de uma direção, ela executa o movimento variando a variação do movimento. Ou seja, a variação temporal da variação do movimento está relacionada ao momento magnético. Ok? Porém, essa quantidade, a gente vai ver que ela é quantizada, né? Novamente, a gente não tem, se fosse do ponto de vista só da mecânica newtoniana, eu poderia ter qualquer configuração para L, né? Então, meu L, ele poderia assumir qualquer inclinação, né? Qualquer inclinação relacionado ao plano da órbita que esse elétron descreve. Mas como esse elétron não pode descrever qualquer órbita, né? Então, por exemplo, se o L estiver aqui, significa que o elétron está descrevendo esta órbita aqui, né? Se o meu L estiver inclinado assim, né, significa que o elétron está descrevendo uma órbita assim, né? E assim por diante. Só que essas órbitas, elas são quantizadas, né? Então ele pode, nesse caso aqui deste exemplo, né, ele pode assumir uma órbita assim, 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 assim ou assim, né? Nesse caso aqui, ml igual a L igual a 2, então ml igual a mais ou menos 2, mais ou menos 1 e 0. Então, nesta configuração, ele pode, né, assumir 5 configurações de planos orbitais. Um deles é esse que eu desenhei aqui. O segundo vai estar um pouco mais inclinado, né? Esse daqui, por exemplo, vai estar um pouco mais inclinado, então ele vai descrever uma órbita mais ou menos assim, ok? E assim por diante, né? Então essa é a representação geométrica ou a representação gráfica daquilo dos números quânticos, né? Lembrando que os números quânticos saíram naturalmente da solução da equação de Schrödinger, né? da procura pelas autofunções,
que são soluções da equação de Schrödinger, ok? Como existe uma quantização, né, e essa quantização vem lá atrás do fato de que a combinação seno e cosseno só poderia ser verdadeira se a constante multiplicativa fosse um número inteiro de mais ou menos 1, ou mais ou menos 2 e assim por diante, lembra? Então, né, aquela condição para encontrar uma autofunção, que é a solução da equação de Schrödinger, ela vem, né, ela vem carregando, ela vem sendo carregada até aqui, que se desmembrou em 3 números quânticos, né? Lá atrás, essa era a condição para que uma onda, né, fosse estacionária em uma determinada região do espaço. Para que ela fosse estacionária, né, tinha que ter essa condição de quantização. E essa quantização, né, a gente sabe, ela vai junto com a mecânica quântica. Né? Na verdade, essa condição de quantização é a própria mecânica quântica. Né? O nome vem deste fato dela ser quantizada. Né? Mas mais detalhes a gente vai entrar, a gente vai calcular depois tudo isso certinho. Vai calcular o L, vai calcular o ML, a gente vai estudar, né, a interação magnética desses elementos e fazer isso com tudo com muita calma no próximo capítulo. Né? Então, basicamente, a gente terminou o capítulo 7 do iceberg, ok?